As mutações são mudanças que ocorrem na estrutura do DNA, né? E normalmente elas acontecem em taxas relativamente baixas, tá? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando ocorre uma mutação, né, é que é importante essa questão da variabilidade genética, né? Qual é a vantagem que eu tenho sobre a ocorrência de uma mutação, tá? A partir do momento que nós temos essas pequenas alterações na molécula do DNA, tá? Ela pode trazer benefícios para a população de uma maneira geral, né? Uma vez que, frente a alguma alteração ambiental, né, você pode favorecer os indivíduos que apresentem aquela determinada mutação. E aí, a gente tem que considerar a questão do caráter evolutivo, né? Então, uma mutação, ela é considerada um caráter evolutivo se ela for benéfica, né, e se ela for herdável, tá? Não adianta o indivíduo apresentar aquela determinada alteração, né, se ele não consegue transmitir aquela determinada característica que foi tão benéfica a ele para as gerações seguintes, ok? Então, as mutações, elas vão ser essas alterações no DNA, né? Elas podem ser benéficas ou não só para o organismo, né? Podem ser benéficas para ele, podem ser prejudiciais, ou ainda pode não causar nem dano e nem vantagem, tá? Então, como é que a gente pode classificar, né? Nós temos grandes grupos, né? 2 grandes grupos de mutações e cada um deles vai se subdividindo, tá? Então, a gente classifica as mutações em somáticas ou então em germinativas, tá? O que são mutações somáticas? São aquelas que ocorrem em células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, tá? Que são basicamente as células somáticas do organismo, tá? Dessa forma, ela não essa mutação não vai ser transmitida, tá? Já as mutações germinativas, né, elas vão ocorrer em células que originam gametas. Aí sim, a gente vai ter lá, desde o início, no processo de divisão celular, né, a transmissão dessa característica às gerações seguintes, tá? Então, a gente pode ter, mais adiante, né, a gente pode ver que nós temos aquelas mutações que realmente são herdáveis, né, e aquelas que são adquiridas, tá? Dentro nós temos também, né, as mutações gênicas ou cromossômicas, tá? As mutações gênicas, elas vão ocorrer por conta, como o próprio nome diz, por conta de alterações que ocorrem nos genes, tá? Então, como é que vai ocorrer essa alteração nos genes? Nós temos a mudança, né, na ordem de um determinado aminoácido, de um determinado par de bases, a inserção de um determinado nucleotídeo, né, de forma incorreta, e aí a gente tem toda aquela problemática nos processos de transcrição e de tradução, tá? A mutação cromossômica, por sua vez, ela vai ser caracterizada pela alteração em partes inteiras do cromossoma, tá? Essa mutação que a gente chama de gênica, né, que é caracterizada pela alteração no gene, elas podem ser, por sua vez, divididas em pontuais, né, mutações pontuais, mutações por inserção ou mutação por deleção, tá? A mutação pontual, ela vai ocorrer apenas em uma base, tá? Então, a gente tem a alteração de apenas uma base. A mutação
gênica, né, a mutação pontual, ela ainda pode ser silenciosa, né? O que vai ser a mutação silenciosa? Se eu tenho alteração de apenas uma base, né, ela pode ter, no final, quando a gente tiver essa leitura, né, dessa sequência para a formação de um determinado aminoácido, ela pode gerar o mesmo aminoácido com uma sequência diferente, porque nós sabemos que nós temos combinações diferentes que podem resultar no mesmo aminoácido, né? Então, essa mutação acaba sendo silenciosa porque ela não gera nenhuma desvantagem para aquele indivíduo, né, que porta essa mutação, tá? Essa mutação silenciosa, né, não vai afetar o aminoácido, né, a produção daquele determinado aminoácido. Eu posso ter ainda, além da mutação silenciosa, né, é o que a gente chama de missense. A mutação missense, ela vai, aí sim, eu tenho alteração daquele aminoácido e, consequentemente, eu tenho a produção, né, com aquela sequência alterada por causa da mudança de uma base, né, eu tenho a produção de um aminoácido completamente diferente daquele que era esperado, né, da receita que foi fornecida pela molécula de DNA, tá? E o outro tipo é o nonsense. Na mutação nonsense, né, lembrando que mutação silenciosa, missense e nonsense fazem parte das mutações pontuais que, por sua vez, estão dentro do grupo de mutações gênicas, tá? Então, a mutação nonsense, eu tenho a produção de um códon, né? Aquele códon de terminação. Então, o códon de terminação é aquele que faz com que pare, né, o processo de transcrição e aí vai impedir que eu tenha a produção daquela determinada proteína, daquele determinado aminoácido, tá? O outro tipo de mutação gênica, né, que é a inserção, pelo próprio nome, né, ele já diz, eu tenho a inserção de um ou mais nucleotídeos ao DNA, tá? E essa inserção provavelmente vai causar alguma alteração na hora que ocorrer a síntese de proteínas, tá? E o terceiro tipo, dentro das mutações gênicas, o terceiro tipo é a deleção. Então, na deleção, eu tenho a excisão, né, a retirada de um ou mais nucleotídeos, né, que vão causar alterações na composição das proteínas. Porque se eu tenho deleção, né, consequentemente, eu vou ter uma alteração naquela trinca de bases que eu preciso ter para produzir aquele determinado aminoácido, ok? E aí a gente volta lá naquele grande grupo, né, mutações gênicas, que a gente já viu todos os subtipos, e lá nas mutações cromossômicas, né, nós temos aí dois subtipos, que são as mutações numéricas e as mutações estruturais. Como é que a gente vê a mutação numérica, né? A gente vai ter aí a variação do número de cromossomos, tá? E, consequentemente, se eu tenho alteração do número de cromossomos, eu também posso ter uma alteração no número de genomas, tá? E aí, essa condição, né, essa mutação, ela que vai, na verdade, ser a origem de algumas síndromes, de algumas condições que nós conhecemos, né? Nós temos aí as euploidias e as aneuploidias, né? Nós temos aí a formação de indivíduos com uma quantidade de cromossomos alteradas, e aí a gente observa tanto na síndrome de Down, como síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, tá? Todas elas são relacionadas à quantidade de cromossomos, tá? E as mutações estruturais, né? Nós observamos variações na estrutura do cromossomo que vai afetar o arranjo ou o número de genes.
nós sabemos que os genes têm determinados locais, né, para se posicionar no cromossomo. Então, a gente pode ter uma deleção de um determinado loco gênico, né? A gente pode ter duplicação, né? A gente pode ter inversão e também a translocação.